Olá, turma. Das principais dúvidas que vocês apontaram naquele formulário foi a questão dos receptores ionotrópicos e receptores metabotrópicos. Então, vamos tentar dar uma relembrada aqui nesses receptores. Iniciando pelos receptores ionotrópicos. O que seriam esses receptores ionotrópicos? São basicamente canais iônicos regulados por ligante. Essa é a diferença entre um canal iônico e um receptor ionotrópico. Os receptores ionotrópicos eles têm regulação por ligantes. São associações de subunidades proteicas com vários segmentos transmembranares. Então, nós temos várias proteínas formando um receptor ionotrópico. Tá? Elas vão se arranjar de uma maneira que vai levar à formação de um poro hidrofílico, que favorece a passagem de íons a favor do seu gradiente eletroquímico. A maioria dos ligantes para esses receptores ionotrópicos são neurotransmissores. Alguns exemplos desses receptores ionotrópicos. O receptor nicotínico da acetilcolina, lembra que em aula a gente já conversou sobre ele, disse que esse receptor ele é o mais bem conhecido e estudado, né? É um canal catiônico. Nós temos o receptor NMDA-glutamato, que é um canal de sódio e de cálcio. Receptor 5-HT3 da serotonina, receptor P2X do ATP, que são canais catiônicos. Receptor GABA-A do GABA e receptor de glicina, que são canais de cloreto. Então, olhando para a estrutura, nós temos várias proteínas se arranjando no espaço e formando uma estrutura tridimensional, onde se a gente remover uma dessas proteínas, a gente consegue ver que é a formação de um poro nessa região central. E esse poro, ele tem carga, por quê? Porque existem a carga residual das cadeias laterais dos aminoácidos que estão constituindo essa porção aqui do poro. E é essa carga residual que vai atrair cátions ou ânions. Então, se aqui tiver uma carga residual positiva, o que vai ser atraído vão ser íons negativos. Se essa carga residual aqui for negativa, o que a gente vai atrair seriam íons positivos. Então, vai depender então dessa questão da carga residual aí da cadeia lateral dos aminoácidos. Uma coisa interessante é que cada subunidade proteica dessa aqui passa várias vezes pela membrana plasmática. Então, geralmente 4 vezes aqui elas passam pela membrana plasmática, cada subunidade proteica. E os receptores metabotrópicos são receptores acoplados à proteína G. Por isso que vocês podem encontrar nos livros como GPCRs, receptores metabotrópicos ou GPCRs. A maioria mais de 50% dos medicamentos da nossa atualidade atuam nesse tipo de receptor. Então, é por isso que é importante que vocês tenham conhecimento aí desses receptores. Na espécie humana, a gente tem cerca de 865 receptores metabotrópicos, né? Sendo 500 sensoriais e não sensoriais 365. Nós temos 27 tipos de proteína G e 15 efetores. Então, observando aqui nessa figura uma estrutura de proteína G, de receptor metabotrópico, a gente vai ter ele passando 7 vezes pela membrana. Então, é uma única proteína que passa 7 vezes pela membrana. Aqui a gente tem uma porção N-terminal voltada para o espaço extracelular, uma porção C-terminal voltada para o citosol. Nós temos três alças citoplasmáticas e 3 alças extracelulares. E na segunda e terceira alça citoplasmática, a gente tem a proteína G, locais de acoplamento, né, para a proteína G. Então, vamos entender mais ou menos como seria esse processo de ativação desse receptor, o que é que isso iria desencadear. Primeiro, a gente vai observar que aqui temos a estrutura da proteína G na sua forma inativa. É a proteína G heterotrimérica. Então, ela vai ter 3 subunidades, a subunidade alfa, a subunidade beta e a subunidade gama. E aí, a gente tem a subunidade alfa ligada aqui ao GDP durante o seu estado de inativação, durante o seu estado de repouso. Quando o ligante se acopla aqui ao receptor, ou seja, o ligante se liga a esse receptor aqui, ele ativa esse receptor, promove uma mudança conformacional nesse receptor, que vai atrair a proteína G para a segunda ou terceira alça citoplasmática. E aí essa proteína G vai acoplar nesse receptor. E aí, quando ela acopla, também existe uma mudança de conformação nessa proteína G.
E aí essa mudança de conformação vai levar, então, à troca, que é a troca do GDP pelo GTP. Então, sai o GDP, sai aqui o GDP e entra o GTP nessa estrutura. Quando isso acontece, né, lembre que quimicamente o GTP é uma molécula muito maior do que o GDP. Quando isso acontece, a proteína G se dissocia do receptor e vai, por não conseguir ficar juntinha, né, por que a gente chama na química de impedimento estérico, né, da questão dos grupamentos químicos, ela vai se dissociar, essa proteína G, as subunidades dela vão se dissociar. Então, a gente tem a subunidade alfa aqui se dissociando, ligada ao GTP, se dissociando do dímero beta-gama, tá? Próximo passo. Tanto a subunidade alfa ligada ao GTP, como o dímero beta-gama podem interagir com moléculas efetoras, né? Com alguns alvos. As duas podem interagir, tanto o dímero beta-gama como a subunidade alfa ligada ao GTP. E para finalizar essa sinalização, o que é que acontece, né? A ativação dessa proteína G. Como é que a gente para? A proteína G ela tem uma atividade GTPásica. Então, a proteína G ela consegue quebrar o GTP em GDP, e aí, quando isso acontece, ela tem uma grande atração pela subunidade, pelo dímero beta-gama, e aí volta a se unir na forma de proteína G inativa. Tem alguns tipos de proteína G, que são as proteínas G monoméricas, que não conseguem fazer isso. E aí, a gente tem algumas proteínas que auxiliam nesse processo, né, que são as GAPs, as proteínas ativadoras de GTPase, que auxiliam essa quebra, e então a proteína G volta para o seu estado inativo. Finalizando esse tipo de comparação, então, quando a gente tem aqui os receptores ionotrópicos e aqui os receptores metabotrópicos. Quando o ligante se liga a um receptor ionotrópico, basicamente abre esse canal iônico regulado por ligante, entram íons, então a resposta que a gente vai ter é um processo de hiperpolarização ou de despolarização, e aí a gente vai ter um efeito celular resultante. A escala de tempo é em milissegundos, e aqui o exemplo citado pelo livro lá do Hang é o receptor nicotínico da acetilcolina. E em relação aos receptores acoplados à proteína G, esses metabotrópicos, quando o ligante se liga a esse receptor metabotrópico, vai levar à ativação de um tipo de proteína G, né, que pode ativar ou inibir canais iônicos, pode ativar ou inibir proteínas efetoras, e aí gerar, então, aqui a formação de segundos mensageiros, ou inibir essa formação, né, resultar ou alterar a fosforilação de proteínas, liberação de cálcio, outros processos. Então, tudo isso daqui vai levar a diferentes eventos celulares. A resposta, né, em escala de tempo é em segundos, e o exemplo aqui é o receptor muscarínico da acetilcolina. Então, espero que tenha auxiliado aí no estudo de vocês.